dos Reis. Deus tem uma palavra a nós nessa noite. Quem veio com fé? Nós não vamos desistir, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas intrepidez, espírito de coragem, e a vitória será nossa, em nome de Jesus. A salinha pode se separar andando até 5 anos, e nós aqui estaremos adorando ao Senhor. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler somente a parte B do versículo de número 6, leremos apenas a parte B, ou até, na verdade, 7, parte B do versículo 7, e o Senhor vai nos dar vitória. Quem crê nisso? Diz assim as Santas Escrituras: quem encontrou, diga: eu vou morar no céu, com fé. Então foram todos. Diz assim a parte B do versículo 7 de 1 Reis 19: levante-se e coma, porque a viagem será... Levante-se e coma, porque a viagem será... Pai, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra, e sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pai, aqui estamos na dispensação e na dependência do Senhor. Por isso, Pai, que cada vida que veio aqui nessa noite com um compromisso fiel no coração, dizendo: Pai, fala comigo nessa noite, eu sei que Tu és real, e eu sei que Tu estás presente no nosso meio, e está neste lugar antes mesmo de que nós pudéssemos aqui estar, mas eu peço ao Senhor, a oração minha nesta noite é: Senhor, se manifeste em cada coração, como um Deus que cuida, como um Deus que sara, como um Deus que levanta. Se manifeste nessa noite sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, porque nós não queremos só saber que o Senhor está aqui, queremos Te sentir, Te ter e vivenciar a glória do Senhor nas nossas vidas. Por isso, fala conosco, aqui estamos, em nome de Jesus oramos. E quem orou comigo, diga: glória a Deus. Tome o seu assento, por favor, fique à vontade, mas fique à vontade para adorar ao Senhor. Amados, nós estamos diante de uma palavra muito especial. Desistir não é opção. Quando conversando ao pastor, perguntando: pastor, e aí, qual é a direção que Deus tem colocado no teu coração? E ele mandou esta passagem, e é interessante, porque no Lapradés próximo passado, eu preguei uma palavra sobre Elias, e Deus trazendo a nós novamente a figura de Elias, que foi um dos profetas do Senhor, muito usados e fiéis ao Senhor no tempo dele. E esta palavra veio de encontro ao meu coração, porque nunca se viu antes um número tão grande de desistências da fé verdadeira. Isso se chama apostasia, o apostatar, o fugir ou desistir da verdadeira fé. E eu me preocupo, me alegro e me coloco alerta, porque Jesus disse que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriaria. E nós estamos vivendo o final desses tempos, porque o amor esfria e muitas vezes a desistência entra. O amor esfria, o coração se gela, e a desistência, o que não era opcional, agora se torna uma opção. Pessoas que nós já vimos e já vivenciamos com elas, irmão Yuri, disseram: eu nunca vou desistir da fé, eu nunca vou desistir de ser fiel, mas nos últimos dias estamos vendo uma desistência delas para com Deus, porque Deus nunca desistiu de nós, tanto é que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui no nome dEle, adorando a Ele, e não só sobrevivendo como o mundo está, mas vivendo vida e vida com abundância.
Jesus é o nosso maior exemplo, e Ele não desistiu, mesmo sendo 100% Deus. Ele aniquilou-se, tomou forma de homem, subiu ao Calvário, se foi pregado na cruz, deixou-se ser crucifixado, mas não desistiu. Mesmo podendo dizendo, Pai, chega, ele não escolheu desistir. E a desistência tem tirado muitas pessoas do caminho. Por isso, nessa noite, o Senhor nos dando palavra, eu quero ministrar sobre o tema: não desista do propósito de Deus. Você pode repetir esse tema? Não desista do propósito de Deus. Porque a palavra do Senhor, no capítulo de número 16 e anteriores, vai dizer que o reino de Israel já tinha sido dividido. Agora reino norte com 10 tribos, reino sul com apenas 2 tribos, tribo de Judá. Então Israel agora dividido estava, porém entrou a partir de Jeroboão, primeiro rei da nação do reino norte, do tempo dele, entrou a iniquidade através da idolatria. E a Bíblia vai dizer que os reis prosseguiam em se distanciar do caminho do Senhor. Eu peço sua atenção, por favor, vamos prestar atenção na palavra, em nome de Jesus. E o povo continuamente se desviava do caminho do Senhor. Chega a estar um desespero na alma quando você começa a ver a história do povo que foi chamado para ser santificado e separado para Deus. Israel era a menina dos olhos de Deus, o povo que não existia, mas Deus trouxe a existência para que Israel glorificasse o nome de Deus em favor de todas as nações, e as nações olhariam para Israel e veriam nela Deus, e diziam, verdadeiramente Deus é com Israel. Mas a nação que Deus chamou para ser sua, unicamente sua, agora começou a se prostituir com falsos ídolos e com os falsos deuses, as idolatrias. E quando nós olhamos no capítulo de número 16, surge um rei por nome de Onri, e a Bíblia vai deixar bem claro, missionária Cida, que Onri fez mal aos olhos do Senhor como nenhum outro antes dele. Ao ponto de a terra que era santa, a terra que era prometida, agora Onri começa a colocar nessa terra estátuas, postes, templos e altares para Baal, para Azera. E a Bíblia vai dizer que esse homem Onri compra uma cidade chamada Samaria, que se derivou o nome porque comprou de um homem chamado Semer. E agora Onri é aquele que institui Samaria, e ela vem a se ser a capital do reino norte de Israel. Samaria era uma terra forte, mas fraca espiritualmente. Samaria era construída nos montes, mas também o lugar de Samaria não subia altares ao Senhor, mas altares a Baal. E o interessante é que esse rei morre, e agora o seu filho Acabe começa a reinar no lugar de Onri. E a Bíblia deixa bem claro que Acabe agora faz mais mal ainda aos olhos do Senhor. Acabe agora começa a também se prostituir, e prostituindo assim o povo, porque ele era rei de Israel, da nação do tempo do reino norte. E agora a nação começa assim com Acabe se prostituir, mas Acabe fez ainda pior, além de levantar altares, se casou com uma ímpia, todo mundo conhece, a saber por nome de Jezabel. Jezabel era filha de Etibal, rei dos Sidônios. Sidônios era um povo muito idólatra, que tinha por Deus Baal, Azera, e eles eram idólatras por si, e ímpios. Mas agora aquele que foi chamado para dirigir a nação de Deus, começa a se contaminar, idolatrar e até se casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Acabe agora faz mais mal do que todos os que vieram antes deles. E é interessante a gente analisar esse pano de fundo, porque aí mora e aí nasce um profeta. A palavra do Senhor diz que Elias, no capítulo 17 de Gileade, agora Elias se prontifica e se levanta no momento a qual o reino de Israel estava totalmente corrompido.
aonde Deus não era mais adorado, mas nas esquinas tinha templos a Baal. Agora não só tinha altares, mas templos a Baal na terra que era de Deus. E agora se levantava altares a Baal, postes ídolos a Azera. E agora Elias se levanta neste contexto de miséria espiritual, nesse contexto de totalmente depravação e moral espiritual. Mas sempre, ouçam bem o que o Espírito diz a nós nessa igreja, nesta noite, sempre, independente da situação a qual a nossa sociedade está vivendo, sempre terão os remanescentes do Senhor. Independente se a situação vai de mal a pior, sempre Deus vai levantar e terá os seus profetas, que não negarão a fé e baterão contra a maldade e contra aquilo que não agrada ao Senhor. E agora é interessante que o povo que era de Deus, agora não adora mais Yahvé, agora está adorando a Baal. E Elias agora nasce nesse contexto, no texto no capítulo 17. O povo totalmente depravado, mas se levanta um profeta. E aquele profeta chega a Acabe e diz: olha, Acabe, eu venho te dizer uma coisa da parte do Senhor. Tão certo como vive o Senhor, Rei dos Exércitos, a qual eu sou o servo dele, segundo a minha palavra, não vai chover enquanto eu não disser. Por que não vai chover, Mateus? É interessante analisarmos o pano de fundo, porque Baal, para todos aqueles que o adoravam, era o Deus da fertilidade da terra. Baal era o Deus responsável no conceito deles, porque se chovesse, a lavoura crescia. Foi Baal que enviou a chuva, foi Baal que levou-nos a fartura e a produção da terra a acontecer. Mas Elias chega com a palavra do Senhor e diz: não vai chover até que eu não volte a dizer. Sim, como vive o Senhor dos exércitos, segundo esta palavra, não vai chover. E agora Elias traz uma palavra, e a palavra de Deus vem a Elias e diz: Elias, sai daí, Elias, vai para o ribeiro de Querite. É interessante que quando estamos na direção do Senhor, muitas vezes a coisa parece apertar. Sinal de estar dando tudo certo não é o sinal que estamos no caminho do Senhor, nem se está dando tudo errado. O sinal é se estamos escutando a voz do Senhor. Elias agora lança uma palavra: não chove sobre a terra, e ele vai para o ribeiro de Querite, um ribeiro onde tinha fontes de águas. E a Bíblia vai dizer que agora o profeta que lançou uma palavra sobre Acabe, sobre o reino norte de Israel, agora o profeta se isola e agora solitário está num ribeiro onde só tinha água. Uma das maiores feitas da Bíblia até este tempo foi isso. Elias agora lança uma palavra, vai para o ribeiro, não tem comida, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, olha para Elias e diz: Elias, não importa se você está sozinho. Elias, não importa se só tem água. Elias, não importa se te deixaram só, importa se você está escutando a minha voz. Porque independente se a solitude bate à nossa porta, porque nós nunca estamos sozinhos, Deus sempre está conosco, mas a solitude, a sensação de estar sozinho, independente se ela bater à nossa porta, lembre-se sempre, se estamos no caminho do Senhor, pode ficar tranquilo que Ele continuará cuidando de nós. Você crê nessa palavra? Elias agora vai para o ribeiro, só tinha água, e agora Elias precisa de pão, Elias precisa de carne para sobreviver. E a Bíblia vai dizer que Deus agora começa a enviar mantimentos a Elias. E a forma de Deus é maravilhosa, porque Ele pega o improvável e faz acontecer. No natural, os corvos não dão alimentos muitas vezes nem para os filhotes, porque eles pegam para si, são egocêntricos. E muitas vezes comem e deixam os filhotes sem se alimentar. Mas agora Deus pega um corvo e diz: corvo, nem você, nem seus filhotes vão se alimentar. Agora você vai tratar de um servo que anda na direção da minha voz. E agora de manhã,
os corvos levavam pão e carne para Elias. E o interessante é que Deus é magnífico, poderia levar só de manhã, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que de manhã os corvos levaram, e ao entardecer os corvos também batiam ponto e diziam: Elias, está aqui a provisão que vem do céu na sua vida. E o interessante é que agora o ribeiro começa a secar, porque a seca começava a assolar a terra, e o ribeiro de Querite era um manancial que quando chovia eles transbordava, mas quando a seca chegava, ele se secava. E o interessante é que Elias agora não tem para onde ir. E muitas vezes é assim na nossa história. Nós estamos andando segundo a voz do Senhor, nós estamos escutando o Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas muitas vezes a escassez chega na nossa porta. Muitas vezes, Diácono Wesley, a escassez da vida chega na nossa porta, a escassez de alegria bate no nosso ser, a escassez muitas vezes de sobrenaturais cessam na nossa vida, mas agora Deus se manifesta, porque todos nós já vivemos sobrenaturais. Quem já viveu um sobrenatural que nunca imaginou viver? Elias era alimentado por corvo, bebia água, que coisa maravilhosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há coisas nas nossas vidas que precisam acabar para que outras comecem a acontecer. Por isso, desistir nunca foi e nunca é a opção para um crente, porque Deus nos envia aos lugares e muitas vezes as águas desse lugar vão secar. Mas para que algo novo comece a acontecer, algo velho tem que terminar. E nós muitas vezes nos apegamos às coisas velhas e dizemos: Senhor, mas e a água está secando, Senhor? E Deus está nos dizendo hoje: não desista, porque muitas vezes as águas estão secando na sua história. Eu estou secando a água para te levar a um novo patamar na minha glória, na minha unção, na autoridade que eu tenho sobre você. Porque as águas do ribeiro secaram, mas a palavra do Senhor veio a Elias e disse: Elias, vai para Serepta, Elias, e eu já mandei uma viúva cuidar de você. Os fins tornam-se começos de novas manifestações. E o Espírito Santo ministrava muito forte ao meu coração, que muitas vezes as coisas começam a acabar, ciclos começam a acabar nas nossas histórias, e nós nos desesperamos e queremos desistir, porque as águas estão secando ao nosso redor, e agora nós queremos desistir. A palavra de Deus está nos dizendo nessa noite: ei, essa água está secando, mas eu sou o Deus que cuido de você. É necessário acabar um processo para iniciar algo novo na sua vida. Elias, sai do ribeiro, Elias, vai para Serepta. Quando Elias chega a Serepta, a missionária Rosa Dias, chegando à cidade, ele já se encontra com uma viúva. E a viúva, a Bíblia vai dizer que estava pegando alguns galhos, algumas madeiras, e Elias diz a ela: ei, me dá um pouco de água. De pronto ela se levanta e vai buscar água. Elias, quando ela se levanta para ir, Elias diz: ei, além da água, traz para mim um bocado de pão, traz para mim um bolo. E aqui mora uma das maiores revelações do Evangelho, porque ela diz: eu sou viúva. Aliás, eu vim pegar esses gravetos aqui para fazer o último pedaço de bolo para que eu e meu filho comam, e depois nós vamos morrer. E aqui entra algo que, se nós entendermos da visão espiritual, muda a minha, a sua mente e nos leva a viver o centro da vontade de Deus. Porque nós muitas vezes colocamos os olhos no óbvio. Nós colocamos os olhos da onde pode vir, da onde será que Deus vai enviar, mas Deus cuida de nós usando quem não é, para se tornar bênção nas nossas vidas. Uma viúva, como assim, presbítero Daniel? Viúva já era socialmente
conturbada a vida dela, já não tinha seu marido que mantinha a casa, e agora ainda tinha um filho, e a seca estava assolando a terra. Pense comigo, eu quero que você entre comigo nesta mensagem, no que estamos decorrendo aqui. E agora aquela viúva, que não tinha marido, tinha um filho, já não tinha comida, e já estava esperando a morte. Ou seja, da onde menos podia vir provisão, Deus diz, é aí que eu vou usar. É daí que vai vir a sua vitória, porque eu não preciso da ajuda do homem, eu sou Deus. Ei, se as coisas nessa terra fecharem tudo para você, não desista, Deus ainda continua tendo a chave que abre qualquer porta nas nossas histórias. Mateus, mas eu não vejo saída, eu vou desistir. Peraí, Deus vai levantar uma viúva, da onde você menos espera, alguém que você nunca viu, e vai dizer, ei, receba, porque desistir não é opção para você. Continua, profeta. Elias chega, aquela mulher diz a ele tudo aquilo, e ela diz, ei Elias, ei profeta, eu só tenho um bocado de farinha, e um pouquinho de azeite na panela, na botija, um pouquinho de farinha na panela, e um pouquinho de azeite na botija. E Elias diz, fala assim, ó, faz o seguinte, faz um bolo para mim, porque uma coisa eu te digo, mulher, enquanto não chover nessa terra, pode ter certeza que farinha não faltará na tua panela e azeite não faltará na tua botija. Porque Deus é maravilhoso e Ele é excelentíssimo em fazer as coisas da forma a qual nós não pensamos, porque a palavra vai dizer que os planos dele são maiores, os sonhos dele são melhores, porque nós estamos pensando em algo, Deus está lá na frente pensando o que é melhor para nós. E agora o que era pouco, na mão de Deus se torna muito. Agora um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite, agora se torna um bolo para Elias, e sacia a fome da mulher e do filho dela. Enquanto não chover, pode ter certeza que a chuva muitas vezes parará de cair sobre a nossa terra, mas a provisão de Deus nunca se apartará da nossa casa. Se verdadeiramente estamos andando segundo a voz de Deus, se verdadeiramente estamos escutando a voz de Deus, pode a chuva cessar, pode o vento cessar, mas Deus levantará sempre a provisão para aqueles que não desistem. Não desistem do propósito do Senhor. Muitas vezes é assim nas nossas histórias, estamos cabisbaixos porque parou de chover na nossa vida, a outra hora estávamos bem, mas agora vamos de mal a pior, e Deus está nos dizendo, ei, levanta a cabeça. Deus está nos dizendo, ei, vai desistir agora não, agora que eu quero me revelar a Deus na sua vida. Quando vai tudo bem, glória a Deus, mas quando vai tudo mal, aí que Deus se revela como Deus que cuida de nós, quando tudo diz que não, a tua mão está sobre nós. Elias agora tudo dizendo que não, e Elias vivendo o sobrenatural. Deixa eu te dizer uma coisa, quando bater na sua porta um desânimo, lembre-se, Deus quer me fazer viver um sobrenatural. Anima-te, tenha bom ânimo, tem sobrenatural para nós, se nós não desistirmos das promessas do Senhor. Deus estava aumentando a fé de Elias, não somente para viver de milagres, mas também para se tornar instrumento de milagres. Deixa eu te dizer uma coisa e você pense comigo, é maravilhoso, diaconisa Janaína, viver milagres, mas é excelentíssimo ver Deus te usando como instrumento de milagre na vida de alguém. Eu vim como boca de Deus para te dizer nessa noite, que muitas vezes as secas nas nossas histórias é para nos levar a um nível maior, não desista. É Deus dizendo, ei, foi eu que cuidei de você no passado, nós estávamos muito piores, sim ou não, igreja?
nós estamos bem, mas a seca muitas vezes chega na nossa história e nós queremos desistir, e Deus está dizendo: ei, eu não quero só cuidar de você, além de cuidar de você, eu quero te usar para cuidar de alguém. O Evangelho é isso, o Evangelho é Deus fazendo em mim e através de mim. Não limite viver só milagres. Deus está dizendo à igreja: ei, não desista, porque você vive de milagres, mas a partir de hoje, se não desistir, eu vou te tornar instrumento de milagres na minha mão. Só quem crê, levanta a mão e adore a Ele. Deus quer nos levar a um nível maior. É maravilhoso viver a provisão de Deus, é maravilhoso viver curas, mas como é precioso ver que Deus usa um ser humano tão incapaz, e nós chegamos ao nível de ser servos dEle, que Ele nos leva a ser instrumentos nas mãos dEle. Ei, tem alguém precisando de você, se coloque como quem não desiste. Ei, pode estar indo tudo de mão a pior, Deus vai te levantar para levantar alguém. É te usando que Ele cuida de ti, é te usando que Ele cuida da sua família, é você se levantando e não desistindo, que Ele diz: ei, eu faço na tua e ainda te uso como instrumento na vida de outro. Nós não podemos limitar só de viver de milagres. Deus não nos salvou para nós sermos o único objetivo da salvação e dos milagres. Ei, levante sua mão comigo. Quem já recebeu milagres de Deus? Deus está dizendo: ei, essa mão que recebeu o milagre também pode ser uma mão de instrumento de milagres. Por isso, levante-se, não desista, profeta. Deus está dizendo a nós: ei, eu sou contigo e sou através de você também. Por isso, desistir não é opção. Não desista do propósito de Deus. O profeta vivia de milagres, não desistiu quando as águas secaram, e agora ele se tornou um instrumento de milagres na vida de outro. O interessante é que estava tudo bem, a seca estava assolando, mas na casa daquela viúva não faltava farinha, não faltava azeite, a alimentação estava boa, o mundo podia estar acabando, mas dentro da casa de alguém que não desiste, nunca faltará a provisão de Deus. Mas acontece algo, irmã Kenny. Estava tudo bem, diácono Nilson, mas o que acontece, diácono Marcelo Machado, é que aquele filho da viúva começa a estar doente. Aquele filho, Thaís, que estava doente, a Bíblia vai dizer que não só doente fica, mas de doente ele morre. E eu lendo essa palavra, é interessante o que ela diz a nós. Porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher chega a Elias e diz: Elias, profeta, o que é que você veio contra a minha iniquidade, é? O que você veio, como assim? Você veio para me perturbar, você veio para me condenar. O filho morto. O interessante é que quem está na direção de Deus e não desiste, não dá ouvidos para a oposição. Eu vou dizer de novo porque eu acho que você não entendeu. Quem está no propósito, presbítero Daniel, quem está vivendo o propósito de Deus, fazendo o que é certo, muitas vezes vai ouvir coisas que não precisam. Elias escutou daquela mulher que ele abençoou, ela ia morrer, ele abençoou ela, e ela diz a ele: Elias, profeta, o que você tem contra mim? Você veio para me julgar, você veio contra a minha iniquidade, o que está acontecendo? Elias simplesmente fecha a boca. Como eu aprendo com Elias? Além de viver milagres, operar milagres, Elias também entendia que o propósito de Deus era maior do que as palavras dessa terra. Elias entendia, irmão Paulo, que independente das palavras adversas a ele, mesmo fazendo o bem, Elias não desistia.
Como não se viu no tempo de hoje, pessoas que não podem escutar uma palavra contrária ao que estão fazendo, que desistem. Mas eu estava fazendo e disse sobre mim. Mas eu estava, mas aí agora, e Deus está dizendo: ei, está na hora de escutar o que estão dizendo, fechar a boca, porque o meu propósito é maior do que as palavras dessa terra. Não desista do propósito de Deus porque as pessoas estão dizendo. Ei, escute a voz que te disse: eu estou contigo, não desista. O interessante, Sidney, é que o profeta escuta, e a Bíblia vai dizer que ele não fala nada, ele fica calado, pega o filho e sobe ao lugar alto, ao lugar superior, ao quarto. Quem é espiritual já pegou. O profeta fecha a boca diante da terra e das acusações, pega o menino e sobe ao quarto. Era culturalmente que o quarto do hóspede ficasse em cima. Então, naquele instante, estudiosos vão dizer que o quarto de Elias ficava no lugar superior. Elias pega o menino, sobe ao quarto e ora. Aqui mora uma das chaves para quem quer viver o propósito e não desistir. Jesus vai dizer: quando orares, entra no quarto, fecha a porta e fale com o papai que escuta a tua oração. Mateus, mas eu estou vivendo o propósito e tem coisa morrendo da minha história. Sobre para o quarto da intimidade. Mateus, eu estou vivendo segundo a voz de Deus, mas a morte está cercando a minha vida. O menino morreu e estava nos braços do profeta, e Deus ministrava no meu coração quando essa palavra veio a mim, que muitas vezes nós estamos com as coisas mortas nas mãos, mas desistimos e não subimos ao quarto da comunhão, ao lugar da intimidade com Deus. Ei, se a morte está assolando a sua vida, em todos os aspectos, levante-se, suba ao quarto, ao lugar superior, ao lugar da intimidade, porque não existe quem clama e não recebe. A Bíblia vai dizer: ei, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas e grandes que não sabes. Ei, bate, lhe será aberto, pede, eu vou te dar. Elias entendia o Deus que servia e disse: agora a morte chegou, mas eu não vou desistir, eu sei quem eu tenho crido. Mateus, mas a morte financeira tem chegado na minha vida. Mateus, a morte sentimental chegou na minha história. Eu não acho ninguém, eu não vejo ninguém, ninguém me vê. Mateus, a morte espiritual está assolando a minha família. Ei, não desista dos propósitos de Deus sobre você, sobre a sua casa. O que eu tenho que fazer, Mateus? Pega no braço e diz: Senhor, eu sei a voz que me trouxe até aqui, e eu sei também que Tu és poderoso para ressuscitar o que está morto. O que estava morrendo agora se torna o primeiro milagre que a Bíblia vai datar da ressuscitação de uma pessoa. As coisas muitas vezes estão indo de mal a pior na nossa vida, porque Deus quer nos levar ao quarto da intimidade. Porque é no quarto da intimidade, Jean, que os milagres que nunca aconteceram começam a acontecer nas nossas vidas. E Marlene, Deus está dizendo a nós: ei, está acontecendo, eu que estou permitindo para levar você ao lugar, para você não desistir. Desistir não é opção, não desista do propósito de Deus. Se a morte está se assolando, levante-se e diga: ei, morte, eu sei em quem eu tenho crido. Elias pega o menino,
sobe ao quarto superior e agora ajoelha e ora. É interessante saber a oração de Elias, porque Elias, olha o que Elias vai orar ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, eu peço que restituas a vida deste menino. Ei, quem anda no propósito, não desiste da promessa, Deus responde oração. Manda essa vontade de desistir que você está embora, porque Deus não está escutando a sua oração. Deus escuta a oração de quem diz: Senhor, não estou vendo saída, mas eu sei que Tu abre caminho no meio das águas. E a Bíblia vai dizer que o Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída e o menino reviveu. Deus quer nos levar a um lugar de nível maior de experiência com Ele. E agora, Elias é instrumento de Deus para fazer o primeiro milagre datado na Bíblia, da ressuscitação de uma pessoa. Nunca tinha acontecido, Daniel. Mas um homem que vive de milagre, é instrumento de milagre, vive o extraordinário de Deus nessa terra. Eu tenho orado ao Senhor e pedido: Senhor, eu sei que Tu és Deus, e eu não quero só saber que Tu estás em mim, eu quero que o Senhor se revele em mim, se revele aonde eu estiver, assim se revele no meio da igreja, porque nós sabemos, aonde 2 ou 3 estiverem, lá está Ele, mas nós limitamos Deus a somente estar. Eu quero viver onde Deus se manifesta. Por isso não desista. Elias agora pega o menino, desce do quarto, porque quem desce do quarto da oração sempre desce com vida. Pode chegar no quarto com morte, com angústia, com tristeza, com abafamento, mas sempre vai descer do quarto alegre, feliz, porque Deus continua no trono e os milagres têm acontecido. Elias desce com vida, sobe com morte, desce com vida, sobe com morte, desce com vida. Chega a mãe e diz assim: está aqui teu filho, está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Tem coisas que nós vamos viver não por conta de nós, mas por conta do testemunho que Deus quer nos usar para alcançar alguém. Aquela mulher, ela é ímpia, aquela mulher não era do povo de Deus. Elias estava numa terra que não era delimitada como Israel de Deus, e Deus estava se revelando através da vida de Elias, a alguém que não conhecia a Deus. Só que se passou o tempo, Elias agora se ouve a voz do Senhor e diz: se apresente a Acabe. Acabe agora está angustiado, apreensivo, dizendo a todos os servos: ei, vamos procurar alguma coisa, porque a Bíblia vai dizer, Tiago vai dizer que 3 anos e meio não choveu na terra, 3 anos e meio de seca, mas agora a palavra do Senhor vem a Elias e diz: Elias, volta a Acabe. Elias volta a Acabe, a Samaria, e agora vem uma palavra do Senhor. Elias chega a Acabe e diz: ei, és tu o perturbador de Israel? Porque segundo a tua palavra tem chovido. Elias vira a ele e diz: eu? É você que é o perturbador de Israel, é você que tem corrompido o povo, é você que tem levantado altares aos deuses dessa terra. E Elias propõe algo especial, vou resumir a história. Ele diz: ei, sabe de uma coisa? O povo vive cocheando em 2 pensamentos. Ora é Deus, ora é Baal, ora é Yahvé, ora é Baal, ora é Yahvé, ora é Baal. Vamos fazer o seguinte, Acabe, vamos para o monte, vamos para o Carmelo, porque aí nós vamos estar lá, vai ter lenha, vai ter sacrifício, e quem? O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Beleza, vamos.
450 profetas de Baal se aprontam, vão ao monte, e Elias diz: toma vocês a prioridade, pode clamar. A Bíblia vai dizer que eles clamavam do começo do dia ao meio-dia e nada acontecia. Quando chegou meio-dia, Elias disse a ele: ô profeta, às vezes o Deus de vocês foi viajar, às vezes ele está ocupado e não está escutando vocês, às vezes ele está fazendo outra coisa e não tem como te atender agora. E aquele povo se mutilava, pulava, sacrificava seus próprios corpos, retalhando-se, e nada acontecia. Mas Elias toma a palavra e diz: agora é a minha vez. Deixa eu te dizer uma coisa: se nós não passarmos nas provas a quais Deus quer nos passar, nós nunca viveremos coisas novas na presença do Senhor. Se Elias não tivesse passado o ribeiro, nunca tinha vivido a provisão de Deus na vida dele e da viúva. Se Elias não tivesse passado na prova da viúva, ele não tinha sido instrumento de ressuscitar um homem. Se Elias não tivesse tido experiências com Deus lá atrás, Elias não teria autoridade e experiências para dizer: pode fazer prova, porque eu sei em quem eu tenho crido. O mesmo Deus que cuidou de mim no ribeiro, que cuidou de mim em Serepta, que cuidou do menino e da viúva, é o mesmo Deus que nos dará vitória, porque esse verdadeiramente é o Deus de Israel. Elias agora levanta um clamor. O interessante é que o texto vai dizer que antes de Elias levantar um clamor a Deus, para que ele respondesse com fogo, Elias coloca o altar em ordem. Deixa eu te dizer uma coisa: quem quer viver o propósito de Deus? Quem não quer desistir do propósito de Deus? Coloque o altar em ordem. Porque se o altar estiver em desordem, a desistência baterá nas nossas portas. A falta de sentido baterá nas nossas portas. A angústia e o abafamento de alma será uma realidade. E Elias entende isso e diz: ei, eu vou colocar as pedras. Pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, coloca em ordem, coloca a lenha, coloca o sacrifício e diz: agora coloca a água. O Deus de vocês é o Deus da água. O Deus de vocês é o Deus da chuva. Até hoje não choveu, já tem 3 anos e meio. Mas vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma água que já está escassa, eu vou jogar nesse altar. Vou molhar o holocausto, lenha, vou molhar pedra. Alguns estudiosos dizem que o altar que Elias levantou vigorou como se uma lagoa de tanta água. Ele diz: enche 4 cântaros, coloca uma vez, coloca 2 vezes, coloca 3 vezes. 12 cântaros de água foi colocado sobre o altar. E agora ele diz: a tão famosa oração de Elias. Ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor. Ele vai dizer a nós: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique hoje sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar a ti. E a Bíblia vai dizer aqui: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Deus nos deu uma palavra, e eu preguei ela no Lá para as 10 passado, pelo tema provocadores de fogo. Está faltando provocadores de fogo nesses últimos dias. Onde estão aqueles que oram ao Senhor, que viveram experiências, mas não desistiram, ao ponto de Deus olhar do céu, atender a oração, reviver um morto, e ainda fazer sobrenatural o fogo do céu cair, e se revelar como Deus? Aonde estão os provocadores de fogo, que andam segundo a promessa, não desistem dela, que vivem o melhor dele nessa terra, o sobrenatural de Deus em nossas vidas? É uma palavra reflexiva, porque Tiago vai dizer que Elias foi homem sujeito como nós.
Elias não era um super-homem. Tiago vai dizer que ele foi sujeito aos mesmos desejos, aos mesmos quereres, carne como nós somos carne, mas viveu o propósito tão pertinho de Deus, não desistiu da promessa, que quando ele orava, o fogo descia do céu na hora. Elias agora revela quem é Deus. Deus quer se revelar nesses últimos dias. Jesus está voltando, meu irmão. E a pergunta é: onde estão os Elias? Onde estão aqueles que não desistem da promessa? Elias desce, Deus se revela. Elias desce e mata 450 profetas de Baal. Elias agora revela quem é Deus. Elias ficou tão alegre que Acabe pegou o cavalo e foi para Jezreel. Elias correu com a mão do Senhor o levando, na frente chegou dos carros e dos cavalos de Acabe. O tanto que Deus era sobre a vida de Elias. Mas agora sai uma palavra. Elias viu a fonte secar, mas a provisão chegar. Elias viu um pouco de farinha, um pouco de azeite, manter ele por quase 2 anos, dizem os estudiosos, 2 anos e meio aproximadamente. Elias viu a oração dele ressuscitar um menino que estava morto. Elias viu que a oração deles faz Deus se revelar e fogo do céu acontece. Mas agora sai uma palavra da boca de Jezabel e diz: ei, da mesma forma que tu mataste os profetas de Baal, certamente amanhã, a estas horas, eu farei contigo a mesma coisa. Elias agora começa a fugir. A Bíblia vai dizer que Elias foi até Berseba. Ali deixou o seu servo e foi sozinho ao deserto. E Deus quer trazer uma palavra a nós que muitas vezes as adversidades chegarão nas nossas vidas, mas o deserto nunca será lugar de crente. Deserto é lugar de passagem, mas não de morada. Elias saiu da direção, foi para o deserto, achou um pé de zimbro que tinha pouca sombra, se assentou, orou ao Senhor. Aquele que orava e o fogo caía do céu, agora ora para que a morte desça do céu a ele. Elias agora se põe dizendo: ei, eu não sou melhor do que os meus pais. Mas para quem tem promessa, não desiste da promessa, muitas vezes está só cansado, mas não quer desistir, Deus só levantará anjo para nós sempre. A gente confunde desistência e muitas vezes confunde na mente e no coração, porque muitas vezes as adversidades chegam, mas Deus com essa palavra está dizendo a nós: ei, não fique debaixo do pé de zimbro, se levante. Eu tenho promessa contigo. Eu tenho promessa com a tua família. Eu tenho promessa, Elias, contigo. Elias, não é o seu lugar para morrer. Elias, tem coisa para acontecer. Elias, tem coisa boa chegando. Elias, não para debaixo do pé de zimbro. Elias, olha para trás. Elias, o mesmo Deus que cuidou de você até agora é o mesmo Deus que vai cuidar de você, Elias. Mas aconteceu com Elias e muitas vezes acontece conosco. Nós olhamos para aquilo que nos aflige e esquecemos de olhar para quem nos deu a promessa lá atrás. Quem tem promessa de Deus aí? O lugar do pé de zimbro, debaixo dele, não é o nosso lugar. Tem um hino que eu gosto, não vou cantar para não te espantar e já estou encerrando. Né, missionária Rosa? Tu ri porque não é tu, né? Mas ele diz assim: eu não te trouxe até aqui para morrer.
porque os meus planos são maiores que os teus. Os meus caminhos são melhores que os teus. Então levante a cabeça e volte a caminhar. Ei, aquele que começou a boa obra, ele não a terminou. Talvez você hoje se encontre debaixo de um pé de zimbro no seu ministério, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, mas Deus te trouxe até aqui porque você não veio porque quis, foi porque Deus te convidou para estar aqui nessa noite, me convidou para estar aqui, e Ele está dizendo a nós: ei, eu cuidei de você até aqui, porventura não sou eu que continuarei cuidando de você? Ei, não desista, levante a cabeça e volte a caminhar. Essa palavra é uma palavra introdutória e reflexiva. Será que nós não estamos desistindo dos propósitos de Deus nas nossas vidas? E o anjo diz: Elias, Elias, levante-se e come, Elias. Elias come, bebe e torna a dormir. Tem situações nas nossas histórias que não acontecerão de um dia para o outro. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas tem coisas nas nossas histórias que são processuais. E Deus está dizendo a mim e a você assim: ei, não foi porque daquele jeito não deu certo que agora não dará. Aquilo que eu falei contigo e te entreguei, mas você parou de novo. Ei, essa noite eu voltei aqui para te dizer: levanta e coma, Elias. Deus fala conosco muitas vezes. Quantas vezes, meus irmãos, Deus fala conosco neste altar, usando quem Ele quer, da forma que Ele quer, e nós saímos daquela porta, daquele portão dizendo: agora vai, agora eu levantei e eu comi, mas nas nossas histórias nós voltamos a dormir. Chegamos no domingo, dormindo, enquanto na quinta, levantamos e comemos. E o anjo... É interessante porque Deus nunca desiste de nós. Deus não desiste de nós. Ele nunca desistiu de nós. Ele nunca desistirá de nós. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é fiel. Mas as nossas atitudes nos levam a dormir e a não viver o propósito de Deus nessa terra. E a pergunta nessa noite a nós é: quanto tempo nós estamos dormindo? Quanto tempo nas nossas histórias nós continuaremos dormindo? E Deus usando o anjo dizendo: levanta, levanta. Não foi porque aconteceu uma decepção que tu tem que dormir para o resto da vida. Deus está dizendo a nós: ei, não foi porque você achou que não deu certo, que você tem que dormir para o resto da sua história. Não, levanta, Elias, nessa noite, levanta e come, Elias, chega de dormir na sua história. O anjo do Senhor tocou nele novamente e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. E eu encerro dizendo aqui: a nossa viagem não terminou. A nossa viagem apenas começou, Yuri. E a Bíblia vai dizer que o final das coisas são melhores do que o princípio delas. Deixa eu te dizer uma coisa: se foi bom aceitar Jesus, vai ser maravilhoso morar com Ele o resto das nossas vidas. Mateus, mas eu já vivi coisa boa demais com Deus nessa terra. Essas coisas
que Paulo vai dizer que às vezes são leves e momentâneas, as tribulações, não se comparem, porque Paulo entendeu que muitas vezes a vontade é de descansar, mas Deus está dizendo: levanta e come, porque é longa a sua viagem. Não desista do propósito de Deus na sua vida. Ministérios, Ele ressuscita. Promessas que se perderam ao longo do caminho, Deus traz de volta à tona. O importante é que desistir não pode ser uma opção. Fique de pé comigo. Procurei ser fiel ao Senhor naquilo que Ele colocou no meu coração. Contei a história de um homem que se chama Elias, e não terminei porque eu sei que terão outras oportunidades. Mas a pergunta é: será que nós não desistimos no ribeiro? Será que nós não desistimos quando não tinha a provisão? Será que nós não desistimos quando a morte assolou as nossas histórias? Será que muitas vezes fomos usados, mas hoje estamos debaixo dos pés de zimbros? Mas a palavra é: não desista do propósito de Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Só eu sei da forma que eu cheguei aqui. Eu e Jesus, você e Jesus. Mas se Deus trouxe essa palavra a nós, Ele está dizendo: ei, tem coisa boa ainda para acontecer. Não é hora de desistir, de jogar tudo para o alto. Não é hora de entregar as pontas. As adversidades vão chegar nas nossas histórias, mas é para nos levar aos lugares mais altos na comunhão com Deus, experiências com Deus. Ei, nessa noite, peça ao Senhor pão e água, porque longa será a tua jornada. Feche os teus olhos comigo. Faça uma introspectiva, uma reflexão. Tão importante quanto escutar a palavra que é ministrada é dar uma resposta individual a ela, ao Deus que escuta a nossa oração. Ei, não largue as pontas, não jogue tudo para o alto. Se Deus está nos trazendo essa palavra, é porque tem pessoas que o diabo tem lançado setas, dizendo: ei, não vale a pena. Deixa eu te dizer uma coisa: vale tudo por Jesus. Não desista da sua família. O mesmo Deus que te deu essa família, Ele é poderoso para mantê-la de pé. Ei, não desista de ser fiel, porque tem muitos que não são fiéis. Se levante para ser um remanescente de Deus. Ei, obreiro, se levante não para desistir do seu ministério, mas para voltar a ter fome e sede de ser útil ao Senhor. Tem gente que perdeu a fome de ser útil na obra. Quem não serve, não serve para nada. E
Deus está dizendo: ei, eu sou o mesmo que cuidei de você até aqui, e sou o mesmo que continuarei cuidando de você e da sua família, se você não desistir do meu propósito, porque é no meu propósito que as coisas acontecem, é no centro da minha vontade que muitas vezes tem escassez, mas tem milagre, é no centro do meu querer que muitas vezes as pessoas vão dizer coisas, mas você vai prosseguir e vai viver o extraordinário de mim na terra. É assim que Deus está nos dizendo nessa noite. Por isso fale ao Senhor. Pai, eu cheguei aqui debaixo de um pé de zimbro, talvez da minha história. Sabe, Pai, eu aposentei meu ministério. Antes eu orava, Pai, mas agora eu estou debaixo de um zimbro que eu estou pedindo só para o Senhor me levar para o céu. Deixa eu te dizer, Deus não quer te levar para o céu, Deus quer fazer o céu te buscar aqui na terra, meu irmão. Elias pedia: Senhor, me leva para o céu, Senhor, e Deus diz: Elias, lá na frente tem carruagem te esperando. Se você entendesse, Elias, o que está te esperando, tu não pediria a morte, tu continuaria, e nem a morte tu veria, Elias. Por isso nessa noite tem pão e água para gente que decidiu não desistir. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e que a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. E a esperança para a árvore cortada novamente crescerá, e ao cheiro das águas que se casa envelheceu, na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, e ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. Receba a água já está presente e vai começar a regar, e vai ser tão lindo o testemunho. Você vai ver, e você irá contar: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. E a esperança para a árvore cortada novamente crescerá, e ao cheiro das águas e se casa envelheceu, na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, e ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar.
A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurou. Pai, preguei a tua palavra, aquela que tu colocaste no meu coração. Eu peço ao Senhor, Pai, que pessoas que entraram por essas portas aqui, talvez na mente angustiada, na alma abatida, dizendo: Senhor, como vai ser, de que forma vai ser, que saiam daqui nessa noite fortalecidas pelo pão do céu e a água do teu Espírito. Que pessoas, papai, que entraram aqui nessa noite dizendo: Deus não tem nada comigo. Deus está dizendo para você, mulher: eu ainda tenho contigo uma obra, e o meu propósito não morreu, e o meu propósito está de pé. Pai, que pessoas que aqui estão sejam fortalecidas na oração, papai. Aquilo que tinha morrido volte a ter a fome, a sede, Pai, de dobrar o joelho e falar com o Senhor. Deus está falando com pessoas: ei, eu te trouxe aqui para dizer: ei, o que eu tenho contigo ainda vai longe, homem, não desista. Por isso, Pai, que haja fortalecimento da tua igreja, que nós possamos viver os milagres do Senhor, e independente de onde estivermos, lembrarmos de quem o Senhor é e de quem o Senhor nos chamou para ser. Por isso, que se levantem os profetas do Senhor das últimas horas, que se levante uma igreja que não desiste nem que dê sangue na canela, que se levante um povo indignado de desistir do propósito, porque quem chamou foi Ele, quem cumpre é Ele, e nós somos dele. Por isso, Pai, que nós possamos sair daqui fortalecidos, porque desistir não é opção.